E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do nosso próximo adversário na 31ª rodada da Série B 2022. Este é o raio-x do adversário e o nosso adversário é o Operário, que vai jogar contra o Bahia pela segunda vez na sua história. O Bahia que nunca tinha encontrado o Operário antes dessa Série B. E além do Tombense também, é outro time que a gente nunca tinha jogado, o próprio Brusque, e o Operário foi um deles. A gente venceu o jogo na primeira parte do campeonato fora de casa de 1-0 e agora vamos encontrá-lo pela segunda vez, agora dentro da Fonte Nova, às 18h15 de sábado, mais conhecido como Amanhã, Rasta. E quem é esse Operário no jogo do bicho? O Operário é um time que jogou o ano passado a Série B também, terminou na 12ª colocação com 48 pontos. Engraçado que foi os mesmos números, os mesmos pontos do Brusque e do Cruzeiro. O Cruzeiro terminou na 14ª colocação com 48 pontos e 10 triunfos. O Brusque também com 48 pontos na 13ª colocação com 13 triunfos. E o Operário também teve 13 triunfos, somando 48 pontos, com 9 empates e 16 derrotas. O Operário não foi muito bem na Série B, mas nesta temporada fez até um campeonato estadual muito bem. Ele que terminou a primeira fase do Campeonato Paranaense na primeira colocação. Em 11 rodadas eles conseguiram fazer 21 pontos, terminando na frente de Coritiba e Atlético Paranaense pela ordem, Rasta. Foi para a fase seguinte, para as quartas de finais, conseguiu também passar, sem falar que nessa primeira fase eles venceram tanto o Atlético Paranaense fora de casa, na casa do Furacão, venceram também o Coxa dentro de seu território e empatou com Londrina. Então é um time que vinha fazendo um campeonato paranaense muito bem, poderia até se imaginar que iria fazer uma Série B até ok. Não foi muito bem no campeonato, na Copa do Brasil, acabou sendo desclassificado na primeira fase pelo Real Noroeste, de um time do Espírito Santo, mas foi até as semifinais do Paranaense, acabou sendo derrotado pelo Maringá, que foi para a final com o Coritiba e acabou também perdendo para o Coritiba. O Coritiba foi o campeão paranaense deste ano e o Operário iniciou a Série B não muito bem, começou empatando fora de casa e ganhou também no segundo jogo, não lembro contra quem, mas não vem fazendo um bom campeonato, principalmente fora de casa. Até este momento, 30 rodadas que eles já disputaram, eles conseguiram apenas 7 triunfos, 9 empates e 14 derrotas, ou seja, os mesmos 9 empates do ano passado e 16 derrotas, já está muito próxima dessas 16 derrotas, né? Faltam só 2 derrotas para ele alcançar o mesmo número de derrotas que eles tiveram em 38 rodadas do ano passado, e só tem 7 triunfos, restando 8 jogos pela frente. Ele só tem 30 pontos e precisa desesperadamente de pelo menos uns 5 triunfos aí, se eles quiserem escapar desse rebaixamento, que eu acho que vai ser muito difícil, Rasta. Vai ser muito difícil eles escaparem. A gente já vê aí que ele tem uma distância de 5 pontos para o time que está imediatamente fora da zona de rebaixamento, que é o Guarani, que tem 35 pontos. O Vila Nova venceu o CRB e já deu um salto também. Então as coisas não estão fáceis para o time paranaense, o Operário. Eles têm que vencer de qualquer jeito e torcer para os seus adversários também perderem, que ainda jogam na rodada, que é o CSA, que vai jogar dentro de casa contra o Tombense, vai ser um jogo difícil para o CSA, e o Brusque, que joga fora de casa contra o Ituano, que dificilmente também o Brusque vai conseguir vencer. Então a briga hoje do Operário não é contra esses times, né? É diretamente contra o Guarani, que vem melhorando a sua performance nessa reta final e está conseguindo aí fazer uns triunfos interessantes. O fato é que o Operário não se ajudou e por isso está nessa situação. Os únicos pontos que eles conseguiram fora de casa foi exatamente na primeira rodada. Foi um empate com o Tombense que vivia numa situação muito ruim naquela época, e o Guarani fora de casa, que eles venceram de 3-0, foram os 4 únicos pontos que eles fizeram fora de casa, Rasta. Então, fora de casa eles são muito ruins e espero que continuem muito ruins para jogar contra o Bahia e que o Bahia aproveite isso, né? O Bahia que precisa continuar pontuando, já perdeu aí a segunda colocação temporariamente para o Grêmio, precisa vencer o Operário para poder
voltar à segunda colocação. Então o Operário tem um adversário difícil. A gente pode dizer que o Bahia vai ser um adversário muito difícil para o Operário, principalmente pela força da torcida do Bahia dentro da Fonte Nova. Isso acaba influenciando muito o time dentro de campo. Então a vida do Operário não está nada fácil, principalmente porque eles não podem escolher jogar numa posição mais retrancada, né? Numa escalação mais retrancada, num esquema tático esperando o Bahia. Eles vão ter que se atirar de qualquer jeito porque eles precisam do triunfo. São 7 triunfos apenas, restando 8 jogos. Ele precisa ter pelo menos aí mais uns 5 triunfos se eles quiserem escapar da zona de rebaixamento e do rebaixamento. Vai ser muito difícil, mas para o Bahia também vai ser difícil. Vai ser difícil porque essa equipe sabe do que ela precisa. Ela sabe do que ela precisa fazer para poder escapar do rebaixamento. Então pode ser que nessa reta final acabe essa história de esquema tático, de performance dos jogadores. Vai ser tudo na vontade, vai ser tudo com sangue nos olhos. Os caras vão entrar em campo com sangue nos olhos e isso pode ser um fator positivo para o Bahia, porque vai encontrar espaços para poder fazer suas jogadas, e pode ser negativo porque se o Bahia não souber aproveitar os espaços, pode acabar sofrendo contra-ataques ou ataques do Operário que possa ser mais fulminante, seja fulminante e o Bahia se desespere e não consiga reverter o placar. É um jogo que para o Bahia vai ser também difícil porque a gente sabe como é a performance do Bahia jogando contra esses times da zona de rebaixamento. A gente tende a ter dificuldade, não sei porquê, porém eu acredito que o Bahia ainda será o favorito para essa partida pelo próprio Campeonato Brasileiro tem mostrado isso. O Bahia nunca saiu desse G4, tem conseguido aí triunfos importantes dentro e fora de casa, mas principalmente dentro de casa tem sido uma força, e o Operário, pelo contrário, fora de casa já não é tão forte assim. Precisa melhorar muito a sua performance fora de casa se quiser escapar desse rebaixamento, Rasta. Engraçado que ele deu uma ajudinha ao Bahia na rodada anterior, não sei se foi na rodada anterior ou foi uma rodada antes, que eles venceram dentro de casa a equipe do Londrina, que era ali o 5º colocado, tinha uma distância razoável para o Bahia, e eles acabaram barrando o Londrina de conseguir pontuar naquela rodada. Isso foi uma ajuda muito interessante, então a gente até esperava que o Operário fosse fazer alguma gracinha na rodada seguinte, mas não foi o que aconteceu. Acabou perdendo dentro de casa para o próprio Guarani, que ele já tinha vencido fora de 3-0, acabou tomando 1-0 dentro de casa e viu a sua situação piorar mais ainda nessa reta final, Rasta. Vamos ver o que é que vai acontecer com este Bahia e Operário às 18h15 deste sábado na Arena Fonte Nova. Este foi mais um raio-x do adversário. Espero que vocês gostem. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso.